Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Antes de começarmos a falar sobre o nosso tema do terceiro trimestre, gostaria que você se inscrevesse no canal que está aqui ao fundo, nosso canal no YouTube, né? EBD Restinga. Gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse e ativasse o sininho para que esse conteúdo chegasse a mais vidas possível. Também temos a nossa página no Facebook, que também é o EBD Restinga no Facebook. Se inscreve lá, ou melhor, curte lá, compartilha, abre uma sala de vídeo para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Nós vamos iniciar nesse terceiro trimestre com a nova lição, né? Tá aqui para os irmãos ver. Deixa eu colocar aqui na minha frente que fica melhor. Esta lição, que tem por tema desse terceiro trimestre, é os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias, né? Essa lição, na verdade, é lá dos anos 90. Ela foi feita uma reedição desta lição agora no terceiro trimestre, né? Por conta desse contexto que nós estamos vivendo, né? Que lá, naquela oportunidade, eles fizeram essa lição, mas este tema é muito atual, por isso que ela foi reeditada também pela CPAD, né? Pelo nosso saudoso pastor Eurico Bergstein, né? Nosso pastor, ele é um pastor tradicional, um pastor que sempre escreve conteúdos para a CPAD, ou seja, ele é um dos que mais escreveram para a CPAD. São 35 comentários desse pastor Eurico Bergstein, né? E ele escreveu lá nos anos 90, está sendo reeditado agora, um tema bem atual, né? E nesse primeiro tópico, ou seja, nessa primeira lição do terceiro trimestre, eu apresentei a revista e vou apresentar esta primeira lição do terceiro trimestre, que diz o seguinte: Daniel ora por um despertamento. Esta lição ela está baseada no texto áureo de Tiago, capítulo 5 e versículo 16, que diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros. Desculpa, irmão, vou recapitular aqui. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A leitura bíblica em classe desta lição se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo do 1 ao 3, depois capítulo 6, versículo 10, depois capítulo 2, versículo do 17 ao 19 e Esdras, capítulo 1, versículos do 1 ao 5. Nós vamos falar muito sobre Daniel, né? Sobre esse tema, que Daniel orou por um despertamento, né? E Daniel era jovem, muito jovem, quando foi levado cativo por Nabucodonosor para a Babilônia, juntamente com o povo, né? Que foi ser escravo, e assim se manteve por 70 anos. Mas Daniel era alguém diferente, né? Daniel fazia diferença. Daniel era um jovem de 15 anos. E este evento se deu em 606 a.C. Como falei, Daniel era um jovem, né, de 15 anos, mas era um jovem compromissado com a palavra de Deus. Era um jovem compromissado com a oração, né, e o clamor ao Senhor. E um desses acontecimentos, né, da oração de Daniel, que é a oração, que é o nosso tema-chave, quer dizer súplica, intercessão, ato de invocar o nome do Senhor. E Daniel sempre foi de orar, né? A Bíblia diz que ele, lá no próprio livro de Daniel, vou ler subsequentemente, um pouquinho mais para frente, que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Daniel era um jovem de oração. Mesmo cativo,
mesmo escravo, mas ele nunca esqueceu do seu Deus, porque sabia ele que aquele momento de crise passaria. E no final ele e o seu povo obteria a vitória. Amém? Daniel foi despertado para orar. Esse é o nosso primeiro tópico. Daniel despertou para orar. Lá no livro de Jeremias 29:10, falaram que depois que passasse aquela profecia, na verdade ele profetizou que depois que passasse os 70 anos de cativeiro do povo de Israel, lá em Babilônia, eles seriam libertos, né? Voltariam ao lugar de onde tinham saído. Vamos ler Jeremias. Jeremias é um pouquinho antes de Daniel. Isaías, depois de Isaías. Jeremias 29:10. Que diz o seguinte, irmãos. Que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Essa foi a profecia de Jeremias, quando o povo foi cativo lá, foi tirado de Israel e foi levado cativo para a Babilônia. E a profecia diria que o Senhor falou pela boca do profeta Jeremias que eles ficariam 70 anos lá em cativeiro, 70 anos como escravo, né? E que depois, conforme a boa palavra do Senhor, ele os faria tornar ao lugar de onde eles saíram. É este lugar, como ele fala, né? Ou seja, para Jerusalém, né? E nesse despertamento de Daniel, na verdade era um jovem, como eu falei, de oração. Era uma pessoa que tinha o costume de orar sempre, está sempre em oração. E a gente vai ver um desses despertamentos que Daniel teve, é na sua oração, no capítulo 9, que eu vou passar a ler aqui, versículo do 1 ao 5, que diz o seguinte: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco de cinzas, e orei ao Senhor meu Deus. E confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Amém? Essa é a oração de Daniel. Lembrando, ele lembrou aqui daquele versículo que eu li, 29 e 10 do livro de Jeremias, né? Que fala depois dos 70 anos das assolações, o povo voltaria para Jerusalém. Mas aqui eu quero me ater que Daniel era um jovem de oração e Deus o despertou para orar, né? Tem muitas outras ocasiões que passaria a falar sobre que Daniel orava, Daniel sempre estava em oração. Sempre que tinha um momento de dificuldade, Daniel ia consultar a Deus. E o Senhor sempre o respondia. Nos momentos de crise, nos momentos mais difíceis. Igual nós estamos vivendo hoje. Um momento de crise profunda. Uma crise econômica. Uma crise política. Uma crise sanitária. E uma perseguição à igreja. Porque aqui em Porto Alegre, de onde eu vos falo, a partir de segunda-feira agora, dia 6 de 7 agora desse ano de 2020, as igrejas serão fechadas por mais 15 dias. Então, por que eu vejo que é uma perseguição e é o tempo que nós estamos a orar e clamar? Porque eu posso pegar um ônibus com 50 pessoas e mais 10 pessoas em pé. Tem um ônibus articulado que pega muito mais pessoas sentadas e mais 15 pessoas em pé. Eu posso ir a um banco e preciso, né, para poder pegar dinheiro para comprar alimento. Ir a um banco. Não deixam se aglomerar dentro do banco, mas fora do banco, nas filas, tem aglomeração. Eu vou numa lotérica
né? Também para receber dinheiro e pagar minhas contas. Dentro da lotérica não tem, mas fora da lotérica também tem aglomeração. Eu vou no supermercado fazer compra. Tem uma quantidade de pessoas X que pode, é permitido dentro do estabelecimento, mas também há uma aglomeração para entrar e ir circulando pessoas próximas lá dentro do supermercado. Mas na igreja eu não posso, porque na igreja, segundo eles, na igreja eu posso ser contaminado, que o risco é alto, e lá fora não é, né? A gente vê um claro movimento para nos calar, um claro movimento para interromper o evangelho, mas isso nunca deu certo. Se a gente for olhar na história, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Porque a igreja somos nós, né? Nós somos igreja. E nós devemos clamar para o nosso país. Nós devemos clamar pelo mundo, pelas pessoas que precisam conhecer a Cristo. Tem um grupo que quer nos calar, tem um grupo que quer nos censurar. Mas em nome de Jesus não vai conseguir, porque a Bíblia diz que maior o que está em nós do que está no mundo. Eles vão tentar, mas não vai conseguir, né? Um dia que isso acontecer, a igreja não estará mais aqui, onde o evangelho não poderá ser pregado de nenhuma forma. A igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar com o Senhor. E é essa a esperança que eu tenho, que Ele venha buscar a sua igreja. E na verdade, todo esse acontecimento é para que a Bíblia se cumpra, não é verdade? Mas eu não vou fugir do tema. O tema é falar da oração de Daniel. Como eu falei, Daniel orava 3 vezes ao dia. Onde é que eu posso ver isso? Capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel. Diz o seguinte, 6 e 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aqui mostra que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia Daniel se punha a orar. E nesse evento aqui é interessante que nesse evento aqui, que eu li agora no capítulo 6, esse é o evento que Daniel foi parar na cova dos leões. Onde, por isso que o versículo diz que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada. Que escritura foi essa? Fizeram uma reunião, se é assim que eu posso dizer, se juntaram, né? Se juntaram os príncipes, os presidentes, né? E todo o alto clero, assim também Daniel fazia parte. Daniel era da realeza também, andava pelo palácio também ali do rei, ele era um jovem que foi retirado da parte nobre de Israel, né? Dizem até alguns historiadores que ele pode ser da descendência de Judá, da tribo do rei Davi, porque ele era da realeza, né? Mas ele também estava, e ele ganhava prestígio. Por quê? Um espírito excelente tinha nele. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Daniel que ele tinha um espírito excelente, que dizia a mulher de Belsazar que era o espírito dos deuses, mas era, na verdade, é o espírito do Deus verdadeiro. E por conta disso, os outros, os prefeitos, presidentes, os governadores, os governantes daquele local, onde o rei Dário era rei, né? E aí, eles procuravam de qualquer maneira algum erro na gestão de Daniel, como Daniel geria, né? Que Daniel era o chefe, na verdade, de astrólogos, de adivinhadores, que Daniel tinha um espírito mais excelente do que o deles, que não conseguiam interpretar os sonhos do rei. Já em outras ocasiões o rei teve sonhos e Daniel interpretou, e assim ele foi prestigiado e foi nomeado como chefe destes. E Daniel tinha inimigos por conta disso. E como não conseguiram pegar Daniel em nenhum erro na sua gestão, o que fizeram eles? Se juntaram, né, e fizeram com que o rei assinasse um edito dizendo que por 30 dias só poderia adorar ao rei
e não a nenhuma outra divindade. E nisso Daniel saiu da presença dele e foi orar. Deus despertava Daniel para mais uma oração, porque Daniel estava num momento de dificuldade, um momento de crise ali. Então Daniel foi para o seu quarto orar, foi para os seus aposentos orar, e a Bíblia diz que ele tinha janelas que davam para um lado da banda de Jerusalém. Que ele lembrava, ele sentia saudade de onde ele saiu, sentia saudade da sua terra, sentia saudade do seu povo. Então, o que fizeram eles? Seguiram a Daniel e viram que Daniel estava orando ao Deus verdadeiro. E foram lá dizer ao rei. E, por conta disso, o rei, para cumprir o edito, o qual ele próprio tinha assinado, jogou Daniel na cova dos leões. Mas Deus o livrou e o guardou, né? Em meio a todo aquele caos, Deus o livrou e o guardou. Porque quando serve-se ao Deus verdadeiro, nenhum mal acontece para nenhum daqueles que servem fielmente. Outra ocasião ainda, no livro Daniel, capítulo 2, 18 ao 20, Deus revela o sonho de Nabucodonosor a Daniel. Lá mais no começo, Daniel teve um sonho e ficou incomodado, né, com aquele sonho. Nabucodonosor teve um sonho e ficou incomodado com aquele sonho que ele teve. E ele chamou os seus astrólogos, seus adivinhadores, e nenhum deles puderam traduzir ou interpretar aquele sonho. E Daniel, naquela ocasião, pediu a revelação do Deus verdadeiro, né? E o Deus verdadeiro revelou o sonho do que o rei falara. Capítulo 2, versículo 18 ao 20 diz o seguinte, versículo 18: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, com o resto dos sábios de Babilônia. Porque o rei disse que se ninguém interpretasse, iriam todos perecer. Então Daniel, veja como é interessante, que Daniel ora, foi pedir misericórdia ao Senhor e foi pedir que o Senhor o revelasse, né? Revelasse o segredo, porque o rei não disse o sonho que ele tinha, ele disse que tinha sonhado, mas queria que as pessoas adivinhassem o que ele sonhou e desse a interpretação daquele sonho, e nenhum deles conseguiu. Daniel pediu orientação ao Senhor, e o Senhor o revelou. Versículo 19 diz o seguinte: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Versículo 20: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Só Deus que consegue revelar o secreto e o escondido. E isso acontece através da oração, do clamor e da súplica. Quando nós nos debruçarmos para adorarmos ao Senhor e buscarmos e orarmos a Ele, Ele nos revela tudo o que está oculto e escondido, assim como revelou para Daniel. Ainda outro episódio, lá no capítulo 5, em versículo 2 ao 5 do livro de Daniel, que mostra que a oração de Daniel, o Senhor era com ele e fez que ele interpretasse mais um acontecimento. Nesta feita, o rei Nabucodonosor deixou seu filho Belsazar para tomar conta do reino, porque, segundo a história, ele foi para sua festa religiosa, sua festa pagã, que não era na cidade de Babilônia, ele foi para um outro local. E aí deixou seu filho como rei. E o que o seu filho fez? Tomou vinho, se embriagou e pediu para ir pegar os utensílios sagrados, a qual o seu pai tinha retirado lá de Jerusalém, quando sitiou a cidade, derrubou os muros e destruiu a cidade, e destruiu o templo, levou e roubou todos os utensílios da casa do Senhor. Ele pegou esses utensílios que estavam guardados no local, no templo do deus pagão deles, e pediu para trazer a presença dele e bebeu vinho, e na verdade zombou dos utensílios sagrados do Senhor. E nós vamos ver o que aconteceu com ele. Capítulo 5, versículo do 2 ao 5. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, e de prata, e de cobre, e de ferro, de madeira e de pedra,
na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. E aí o rei viu essa mão. Ele profanou os utensílios sagrados do Senhor, não fez caso daquele utensílio sagrado. E aí o Senhor, na mesma hora que ele fez isso, escreveu. E estava escrito lá, Mené, Mené, Tekel, Fassim. A tradução quer dizer que pesado foste na balança e foste achado em falta. Então, e o teu reino será dividido, será dado ao Medos e o Persa. Ali inicia-se a queda da Babilônia e também inicia-se a libertação do povo, depois de 70 anos que estavam escravos, como disse o profeta Jeremias, 29:10, a qual eu li. Mas nesse episódio aqui só teve um que conseguiu interpretar o que a mão estava dizendo. Que mão era aquela e a sua interpretação. Mais uma vez, nenhum dos outros astrólogos, adivinhadores não conseguiram. E a esposa de Belsazar disse, no reino do teu pai tem um que tem um espírito excelente. Que tem um espírito excelente. E pode interpretar esse negócio. Aí ele mandou chamar e ele se introduziu na presença do rei, porque ele não estava na festa. Ele foi chamado, introduziu-se à presença do rei Belsazar e aí interpretou. E naquela mesma noite a Bíblia diz que Belsazar foi morto. E aí onde começa a vir as bênçãos, que o rei Belsazar foi morto e quem invadiu e tomou o reino, o rei Ciro. Que mais para frente vamos ver que o rei Ciro libertou o povo para voltar para sua terra, reconstruir seus muros, a sua cidade e o seu templo. E ali se encerrava a profecia que falava dos 70 anos. Amém? O tópico 2 diz o seguinte, a resposta das orações de Daniel. Aqui é um caso claro que Deus respondeu às orações de Daniel. Que Daniel 3 vezes ao dia orava e olhava para a banda de Jerusalém. Tinha janela para o lado de Jerusalém. E aí ele sonhava e clamava ao Senhor para voltar para sua terra porque ele tinha saudade. E Deus ouviu a sua oração. E o rei Ciro foi um abençoador. Certamente que ele conheceu esse Deus através de Daniel. É o que se acredita. E aí ele se converteu ao Deus verdadeiro. E aí ele anuncia. Aqui está dizendo que Ciro anuncia que os hebreus podem voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. Vamos ler Esdras, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Fica depois de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Vamos ler, irmãos. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus. Com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Com este edito, com essa escritura, com esse documento, o povo estava liberto. Quem quisesse poderia voltar para Jerusalém para reconstruir, como alguns fizeram. Não foram todos, Não todos não voltaram, mas uma quantidade voltou e reconstruiu a cidade, reconstruiu os muros, reconstruiu o templo do Senhor. E qual foi a consequência desse edito, Qual foi a consequência? Ou o que estava para acontecer depois que este edito foi dado? Primeiro, todos os judeus seriam libertos para voltarem a Judá, caso quisessem. Segundo, receberam permissão para reedificar o templo. Eles agora poderiam adorar o seu Deus na sua cidade e no seu templo. O rei deu permissão, o rei Ciro deu permissão para isso. Terceiro,
todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos, né? Foi mais uma bênção que Deus usou o rei Ciro para abençoar o povo de Israel. E quarto, os vasos devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Isso foram as consequências boas, né? Depois de todo aquele sofrimento, de todo aqueles 70 anos de cativeiro, de escravidão. E aqui o rei Ciro nomeou Zorobabel governador dos judeus, e assim poderia voltar junto com eles para Jerusalém e todos os seus utensílios, né? E ali se findava a profecia de Jeremias. E ali se cumpria também, né? Que Deus disse que ia ficar 70 anos lá cativo por causa da rebeldia do povo, e assim o ficaram. E Deus, depois de 70 anos, pelo clamor de Daniel e de muitos outros que pediram misericórdia ao Senhor, ele teve misericórdia e aí libertou o povo. Isso é a consequência daquele que é despertado por Deus para orar. Vale aqui dizer que Deus está nos dando a oportunidade de nós nos despertarmos para a oração neste exato momento, nesse contexto que nós estamos vivendo, a qual eu falei um pouco antes sobre ele, né? Que o nosso Deus possa te despertar e me despertar para orar, para clamar, porque o Deus verdadeiro, ele muda a história. Assim como mudou o cativeiro do povo israelita, esse Deus não mudou, ele permanece o mesmo. E o terceiro tópico, ele vai falar de o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Quando o despertamento é proveniente de Deus, quando Deus nos desperta para orar e nós atendemos a esse despertamento, há bênçãos. Como houve aqui, o rei Ciro foi despertado em seu espírito. Está lá em Esdras capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Ciro passou a ver Deus como o Senhor dos céus, passou a ver como Deus verdadeiro e poderoso. O que teve de mais benéfico nisso, nesse despertamento? O rei Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo. E os vasos sagrados que foram roubados por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia eram muito valiosos. Mas o rei Ciro o quis devolver voluntariamente para o templo em Jerusalém, qual ele autorizou a reconstrução. Onde é que nós vamos ver isso? A valiosidade desses tesouros do Senhor que foram roubados. Que ele simplesmente quis devolver. Ele em nenhum momento quis barganhar, quis negociar. Ele pegou e devolveu tudo, né? Isso é uma bênção. E aqui, capítulo 1, versículo do 7 a 11, eu vou ler, só para vocês vão ver como era valioso esses utensílios da casa do Senhor. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu por conta a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número delas. Veja como é valioso. 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros vasos. Versículo 11 diz o seguinte: todos os vasos de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. 5.400 utensílios de ouro e de prata. Isso era muito valioso. Mas o rei Ciro, cheio do Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus o despertou, como diz, né? E ele teve essa experiência, ele foi despertado pelo Espírito de Deus e teve essa experiência com Deus, e nessa bondade dele para com o povo, fez com que o povo levasse todos esses utensílios de volta para a casa do Senhor, para assim adorar e fazer os seus rituais como dantes faziam, né? E nisso, irmão, eu concluo dizendo que se nós clamarmos e orarmos ao Deus verdadeiro, ele responde. Aqui, em algumas passagens no livro de Daniel e no livro de Esdras, mostra
O quanto é Deus poderoso, que faz o impossível. Quem imaginaria que um reino tão poderoso ia sucumbir? E quem imaginaria que o reino que o tomou, ou seja, o rei da Pérsia, ou o reino da Pérsia que tomou o Império Babilônico, e iria agir de tanta benevolência para com o povo que era escravo, e assim ele, com edito, os tornara livre. Esse Deus faz isso hoje também, ele não mudou. Então, que o Senhor Deus possa te despertar, possa me despertar, que nós possamos ouvir a sua voz e guardar os seus mandamentos e ficarmos atentos, pois muita coisa está para vir. Mas se nós nos debruçarmos em oração, se nós orarmos afinco, se nós clamarmos, se nós intercedermos, pedirmos misericórdia ao Deus do céu, Ele levantará do seu trono e agirá, dando-nos livramento, dando-nos poder e autoridade, como Ele já nos deu na sua palavra, né? E continuarmos anunciando o seu evangelho, dizendo que só Jesus é o único que salva, é a única cura para o mundo, é Jesus Cristo, porque Ele não cura tão somente a carne, mas também Ele cura o teu espírito e tua alma que está amargurada. É este Deus. E eu te convido a conhecer esse Jesus, para você que ainda não conhece, aceitar a Ele, que Ele vai te mostrar um caminho excelente a qual tu nunca viste. Amém? Que Deus possa abençoar vossas vidas, que Deus possa abençoar vossas famílias. E não se esqueça, inscreva-se no canal que está aqui, EBD Restinga, tanto no YouTube quanto no Facebook. E abençoe essa mensagem compartilhando, divulgando, se inscrevendo, compartilhando com seus familiares e amigos, para que chegue esta mensagem ao máximo de pessoas possível. Que o Senhor Deus venha salvar através dessa mensagem, para a glória do nome dEle, pois o que fazemos não é para a nossa glória, pois não somos ninguém. Somos pó, somos cinza, somos pequenos. E nesses eventos, nessas crises, só mostra a nossa pequenez. Mas nós temos um Deus grande, um Deus poderoso. É Ele que faz o milagre. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.